Socialismo. A definição de dicionário foi dada por Marx, basicamente, e é antitética. Significa o oposto do capitalismo, tal qual Marx definiu o termo capitalismo, deu a definição dele de capitalismo, nesse caso, coincide com o senso comum. O senso comum acha que socialismo é a pilhagem dos proprietários, principalmente de bens de produção, dos industriais, dos capitalistas, pilha, dá para os dirigentes, os líderes dos trabalhadores, eleitos pelos trabalhadores. A gente sabe que não é eleito, mas as pessoas entendem. Marx preconizava isso, né? Os trabalhadores se unem, basicamente numa definição assim de um restaurante. Um restaurante, Marx tinha essa obsessão com a questão de produzir bens, produzir coisas. Então ele estava mais focado na indústria. Né? Então um restaurante produz coisas novas, né? Pega os ingredientes lá e produz bens úteis. Restaurante tem o truísmo do capital. Claro, para botar um restaurante hoje você tem que ter capital, tem que ter dinheiro, né? O capital inicial pode pedir emprestado, mas o fato é que você tem que ter capital para abrir um restaurante. Você tem que investir lá os equipamentos e tal, comprar o estoque inicial, tem que arrumar um lugar, decorar, aquela coisa toda. E você vai precisar de empregados, né, de funcionários, provavelmente, se você quiser ter um restaurante de uma dimensão que seja um pouco maior do que aquela coisa do fundo do carro e tal, da barraquinha. Né? E aí, como você vai pegar os empregados, bem, antes de mais nada, eu sou péssimo para falar, eu acho que eu escrevo até bastante bem, mas sou péssimo para falar. Como ninguém mais lê, todo mundo quer ver vídeo, então eu vejo vídeo. Mas tem outro vídeo aí, tá em cima aí, não. Vou botar aqui agora. É só clicar, que é um vídeo com texto. Que eu explico mais ou menos o que eu estou explicando, só que em forma de texto, aí fica muito melhor para você entender do que eu falo. Mas voltando para o restaurante, o que Marx constata? Ele constata uma obviedade, um truísmo, né? De que o dono do restaurante, ele é dono do restaurante porque ele empregou capital ali, né? E ele objetiva ter lucro, né? E aí Marx diz que ele vai obter esse lucro não pela genialidade dele, não pelo trabalho dele como gestor. Marx valoriza esse trabalho como gestor, mas pelo fato de que os empregados dele vão trabalhar, no caso lá, ele fazia, por exemplo, de 12 horas ou 8 horas, vão trabalhar 6 horas para produzir uma riqueza que, distribuída a eles, daria para eles comerem, se vestirem e tal, cuidaria das necessidades básicas. As outras 6 horas eles vão trabalhar para o patrão, a mais-valia. Né? Então Marx tinha esse conceito. É uma coisa que na época já era altamente falacioso. Essa explicação de Marx não bate com a realidade. Ela não se sustenta do ponto de vista epistemológico, muito menos empírico, mas era a tese dele, a tese que pegou, tipo assim, 99% da nossa academia do Ocidente acredita nisso como um mantra, assim, tipo, para eles é uma religião. O marxismo se transformou numa religião, numa fé. Não, o que Marx disse é tão importante quanto a Bíblia é para os cristãos. Tem gente que até confunde as duas coisas, não dá para entender, porque não leu nenhuma nem outra, então fica aí dizendo que é cristão e marxista ao mesmo tempo. Mas isso não faz muito sentido. Mas vamos lá. Então, socialismo é o oposto de capitalismo. E capitalismo, Marx dizia que já é um modelo moderno de produção. Ele preferia o capitalismo às formas antigas. Falar em formas antigas, anteriores ao capitalismo, tá? Aí nós já tínhamos na época de Marx o socialismo utópico, já tínhamos a Revolução Francesa, já tínhamos a revolta dos camponeses do Thomas Müntzer, que também era a mesma aquela tática de pilhagem. Todos eles apelavam para a pilhagem, né? As propostas do socialismo são propostas de pilhagem. Vamos roubar quem tem alguma coisa, que a gente vai ficar rico e eles vão ficar pobres, né? A proposta do Marx para o restaurante é que os empregados tomem conta do restaurante, passam a ser donos do restaurante, mas não donos daquele restaurante. Eles ficam, todos os empregados ficam donos do Estado, que por sua vez vai administrar
todos os restaurantes e todos os demais bens de produção, mas para isso eles têm que eliminar fisicamente, provavelmente. Fisicamente ele não precisa, mas claro, na prática tem que ser isso mesmo. Eles têm que eliminar fisicamente o dono do restaurante, o empreendedor, que é o capitalista malvado que está lá explorando os pobres dos funcionários do restaurante. Isso na tese de Marx, né? Ele não considerava muitos prestadores de serviço, né? Não tinha essa mais-valia para ele. Prestação de serviço não valia tanta coisa para ele. Ele achava que a base da economia era a indústria e era onde o exemplo dele cabia. Senão o exemplo dele ficava furado. Então ele optou por vou cuidar só da indústria aqui, que na época tinha muito empregado na indústria, se empregava muita gente, a indústria era bastante mais ineficiente do que é hoje. Então ela precisava empregar muito mais gente, muito mais mão de obra. As máquinas não eram tão boas como são hoje. Enfim. Essa fixação. Mas tinha os outros modelos de socialismo, eram socialismo ditos utópicos, ou outras coisas, que propunham o comunitarismo. O comunitarismo é muito diferente do socialismo por Marx. Marx diz que o socialismo dele é científico. Não é científico, mas vamos entender como científico. Ele diz, não, peraí, eu raciocinei esse negócio, os outros não viram que isso aqui é um retorno ao passado, ao comunitarismo. Às sociedades fracassadas. Né? Não dá. Isso aqui não, E é utópico mesmo, como o de Marx. O comunismo de Marx é utópico. Aquela etapa superior da ditadura, o pós-ditadura do proletariado. Teríamos um tempo de tanta abundância que poderíamos chegar à máxima do comunismo, que era uma sociedade sem classes, vamos falaria mais em classes trabalhadoras, que cada um produziria conforme sua possibilidade e consumiria conforme sua necessidade. Esse é o tal do comunismo. Agora vamos ver como isso aconteceu na prática. Marx não tinha esperança de que a Rússia, inclusive porque a Rússia tinha muito camponês, então ele achava que o sistema do campo era um sistema pré-capitalista, né? Que não ia dar muito certo, aliás, estava muito ineficiente na época, né? Porque a base da alimentação era trigo e o trigo se produzia, tinha introduzido a batata e coisa, o trigo se produzia com menos produtividade que na época do Império Romano, 2000 anos antes, porque os romanos tinham até uma técnica, eles tinham grandes propriedades, eles tinham método, e a Revolução Francesa, por exemplo, na França tinha transformado tudo em minifúndio e estava todo mundo miserável. Né? Aquela coisa meio que mal e mal dava para subsistência, não criavam muitos excedentes. A Suíça, mesmo, que hoje é rica, na época era um problema, porque o sistema de minifúndios da Suíça não estava funcionando bem. Estava produzindo muito pouco, quando tinha um problema de climático, tinha fomes, e a gente sabe que das fomes que a Suíça passou no século XIX, que é o século de Marx. Né? Um século terrível, mas ao mesmo tempo um século em que o capitalismo, em que a evolução, a chamada Revolução Industrial, e depois dos transportes, e que depois será sucedida pela Revolução das Comunicações, ela estava trazendo um grande enriquecimento. E Marx enxerga isso e acredita ao capitalismo esse desenvolvimento, essa riqueza. Então, essas outras formas de socialismo que ganharam o apelido de utópicas ou não científicas, elas propunham basicamente o comunitarismo, que é a volta ao passado, né? a volta à infância da humanidade, quando não existia propriedade privada, e as pessoas basicamente tratavam da subsistência, não sobrava, não tinha excedentes, não tinha capital, não tinha formação de nada. A humanidade viveu assim por algumas dezenas de milhares de anos, não passou disso por muito tempo. E o pós-modernismo hoje, principalmente da escola do Derrida, lá da França, ela propõe exatamente isso. Ela diz, não, Marx, tudo bem, ninguém se desfiliou do marxismo depois de Marx. É impressionante a filiação de todos os socialistas, quase todos os socialistas ao marxismo. É como se tipo assim, negar Marx é negar Deus. Agora, para quem tem essa crendice, que eu não vou chamar de fé para não ofender o cristianismo. O cristianismo é muito melhor que isso. Mas, enfim, para quem tem essa crendice socialista, Marx é o grande profeta, não dá, podem até apontar as insuficiências e tal, mas eles geralmente não leem, também não entendem, não fazem questão de ler, porque até seria um choque, né? Poxa, é tão primário isso aqui, tão mal feito.
Pois bem, mas aí. Mas Marx era um cara estudado, ele fez tese, tudo, estudou, ele esteve na academia, sabia escrever, não era um João Ninguém. Ah, e até era espirituoso, teve uma frase dele, que eu quem quiser tem as 25 frases de Marx aqui no canal, em que ele diz, bom, se há uma coisa que eu não sou, é marxista. Ou seja, ele estava dizendo que ele estava sendo mal interpretado. Então, que os que se chamavam marxistas já no tempo dele, ele dizia, não, peraí, gente, vocês estão olhando errado. E ele tinha um problema com a Rússia. Aliás, ele tinha problema com as sociedades que estavam no estado mais primitivo, ele tinha sérios problemas. Ele chegou a elogiar os ingleses, porque foram lá para a Índia, foi que esses hindus, todo cheio de superstições, essa sociedade muito pouco produtiva. Então vai lá os ingleses ensinaram algumas coisas para eles e tal, né? Com um pouquinho de crueldade, mas crueldade sempre se justifica, né? Para Marx, então, para os seguidores de Marx, então toda e qualquer crueldade se justifica. A gente sabe os 200 milhões de mortes provocadas por tiranos que se colocaram como marxistas no século XX e continua, né? Continua que ainda tem esse tipo de tirano, né? Ainda existe Cuba, Venezuela, Coreia do Norte, essas coisas. Mas ele não acreditava na Rússia. Ele tinha grande plano com a Rússia. Achava a Rússia feudal e tal, os russos meio atrasados. Ele era meio racistazinho com os russos. Mas os russos já tinham desenvolvimento, né? Quem lê Dostoiévski sabe que eles já estavam bastante ativos, né? No final da vida de Marx, ali no final, mais para a segunda metade do século XIX, o socialismo passa na Rússia e logo se filia ao marxismo. O Marx já vai influenciar essas gerações. Tem uns que não vão seguir Marx, mas alguns vão seguir. E aí tem Lenin, que é um cara muito inteligente. O Lenin, eu gosto mais de ler o Lenin, acho intelectualmente mais sofisticado do que o próprio Marx. E o Lenin entendeu isso. Não, o que ele está propondo aqui como ditadura do proletariado. Aí ele criou a série dos sovietes, né? Isso aqui é bom, isso aqui eu gostei. Mas ele enxerga o Lenin como capitalismo de Estado. Senão não vamos perder as coisas boas do capitalismo, e Marx para não perder, mas ao mesmo tempo vamos acabar com o burguês. Porque Marx define a burguesia como uma classe e a sociedade como uma luta de classes entre os trabalhadores e a burguesia. O que é uma bobagem, né? A burguesia não é uma classe, nunca foi, e ela tinha um surgimento recente, como a propriedade privada tinha um surgimento muito recente na história da humanidade. A propriedade privada, a maior parte do tempo não existiu e não existia, até hoje não existe nos países fracassados, nas sociedades mais primitivas, mais presas ao passado, ao tribalismo, não existe propriedade privada, porque a propriedade privada precisa de um Estado forte que lhe garanta a existência, porque senão ela vai ser posse armada. Bom, mas eu estou aqui no meio do nada, aqui tem minha propriedade, aqui eu crio minhas coisas, eu botei até uma fabricazinha aqui, mas quem garante que ela é propriedade? Bom, eu tenho os meus jagunços aqui, eles garantem que é propriedade. Se vier alguém roubar, eu dou tiro. É esse que é a posse. A partir do momento do surgimento de um Estado de Direito, de um Estado que se faz respeitar, efetivamente faz respeitar, está escrito lá na Constituição, nas leis, um direito até consuetudinário, se for o caso. Diz, não, propriedade privada existe, ela é um direito, aí o Estado passa a garantir esse direito, passa a usar a força armada do Estado, o poder de coerção do Estado, e o poder de convencimento também do Estado, porque o Estado, a partir do momento que ele estabelece certas coisas, ele tem um poder de convencimento também, ele cria uma espécie de consenso sobre a necessidade de respeitar o direito legal e que ele seja igual para todos. Vamos pensar na Constituição americana, já no século XVIII, prevendo tudo isso, essa garantia, um Estado que se faz presente em todos os lugares e que faz respeitar a lei para todos. Isso é fundamental para que nós tenhamos a propriedade privada tal como conhecemos modernamente e que muitos estados existem hoje, não alcançaram isso ainda, e por isso são muito pobres. A garantia da propriedade privada, ela é uma base sobre qual qualquer prosperidade se assenta.
Esse insight Marx também já teve, né? Aquela coisa de que ele entendia que aquilo era melhor do que o passado. Né? Aquilo era melhor que fosse primitivo. Né? Mas veja bem, então Lenin toma isso e o que ele faz é capitalismo de Estado. Né? Stalin segue isso. Né? Basicamente, ó, o socialismo é o quê? A União Soviética passa a ser uma grande empresa. Depois a Polônia, a Alemanha Oriental, todos os exemplos aí. A China, de modo tudo. É uma empresa só. Em vez de você trabalhar para uma empresa lá, ser um empregado lá da fábrica lá que o Marx estava olhando, você trabalha para o Estado. Né? Inclusive, Marx previa a possibilidade de que depois que a empresa lá distribuísse, desse para alimentar todo mundo lá no Estado socialista, podia até dar uma remuneração diferenciada a quem trabalhou mais dentro da fábrica, a quem produziu mais, uma espécie de meritocracia que existiu na União Soviética também. A União Soviética não é um fracasso total, que pegar uma foto, uma fotografia da União Soviética em 1989, vai ver que ela é uma sociedade muito fracassada em relação ao Ocidente, mas que ela está em melhor estado do que as nações miseráveis, né? onde são pré-capitalistas. Né? Então, a ditadura do proletariado, colocada dessa maneira, administrada por pessoas mais ou menos esclarecidas, que eram os soviéticos, os russos, a coisa vai bem. Né? A coisa vai mais ou menos bem, eles conseguiram, de fato, dar uma ração mínima, né? A maioria das pessoas, depois de muitas fomes. Teve muita fome, teve muito gulag. Depois mataram uns 50 milhões de pessoas, e sobrou, deu para. Claro, produzir muito petróleo, tinha criaram uma base, né? Investir em ciência, em tecnologia. Não como no Ocidente, claro. Nunca vai ser tão eficiente. A gente sabe, tem qualquer grau de lugar. Hoje é só olhar. Quanto maior o grau de liberdade econômica de um país, desde que tenha um Estado que consiga fazer a lei valer para todos, um Estado que tenha essa presença nacional, quanto maior o grau de liberdade econômica, maior a prosperidade, maior a riqueza e menor a desigualdade. Né? Isso é uma das coisas que as pessoas dizem, mas sim, desigualdade existia na União Soviética, porque você era dirigente ou dirigido. Aliás, essa separação de classes, realmente, se a gente quiser, existe classes diferentes. Sim, existem duas grandes classes, se a gente quiser agrupar. Claro, existe infinitas classes, se você quiser agrupar por característica, né? Você vai, esse aqui, aí você vai botar lá como classe, que você chamar de classe. Mas se quiser botar só em duas, então temos duas: os dirigidos e os dirigentes. Na ditadura do proletariado, você conquistar lugares dentro do Estado. Nos sistemas nossos, que são mistos, não são puramente privados, né? Tem Estado, você pode ser um dirigente a partir do momento de galgar posições no Estado. Você fala para os Estados Unidos, Brasil. O Brasil é imperfeito porque o Brasil não consegue colocar o Estado de Direito, o Estado não consegue ser presente em todo lugar. Em muitos lugares é o sistema de máfia, né? Que é uma coisa mais arcaica, uma coisa anterior. É muito semelhante com o feudalismo, tem uns paralelos com o feudalismo. Esse sistema de domínio territorial localizado que o Estado não consegue fazer a lei valer ali dentro. Mas vamos lá, vamos para a Espanha, para os Estados Unidos, para o Japão, para a Coreia do Sul. Singapura, então, um exemplo melhor de todos, que o Estado se faz presente em todo lugar o tempo todo. Né? Então ele faz cumprir a lei. Ele faz com que as pessoas sigam a lei. Então, dentro desse seguir a lei, estabelecido isso, e isso dando segurança para o proprietário, de que sua propriedade privada será respeitada, os contratos serão respeitados, os direitos serão assegurados, a partir desse arcabouço. Quanto mais liberdade econômica, mais uma sociedade prospera e menos desigual ela é. Isso é importante colocar. Né? Porque a desigualdade não é estabelecida por essa chamada mais-valia de Marx. Não. A desigualdade ela é originada nos sistemas mistos
pelos favorecimentos que o Estado faz. Quando o Estado começa a favorecer certas empresas, o Estado intervém demais, aí ele cria desigualdades. Né? Começa, no Brasil, por exemplo, grande parte da classe A é de altos servidores públicos, para não falar de quem é rico porque tem contrato com o governo, porque tem favorecimento, porque tem monopólio. Até hoje o transporte rodoviário de ônibus no Brasil é monopólio. Essa linha aqui é sua. Assim, quanto é que quanto dinheiro tem nisso? O desfavorecido é o consumidor, é quem vai ser transportado. Mas ele se entende lá, isso é muito antigo aqui na nossa cultura e é universal. Né? Se deixar, todo mundo vira corrupto. A China tem muita corrupção também, né? A gente sabe disso. Mas a China também segue hoje o farol do socialismo é a China, digamos, foi a União Soviética. E nenhum deles era um modelo de socialismo, aquele socialismo, porque esse socialismo total ele é muito pior. Tem um gráfico, vou mostrar o gráfico. Tem um gráfico, quer dizer, nível de aplicação do socialismo. Se você aplicar um nível de socialismo, você tem um grau de felicidade. Se você aplicar 2, 3, aí vai caindo o nível de felicidade dos povos, ou seja, da prosperidade, de quanto se enfrenta bem o problema da escassez, das questões de desigualdade, todas elas vão sendo afetadas. Quanto maior o nível de socialismo, pior é. A gente sabe disso, a história está cheia de exemplos, não tem um exemplo em contrário. Aí vamos lá para o socialismo como ele deve ser. Esses os socialistas de hoje são. Os socialistas de hoje, eles não são. O negócio deles não é o socialismo, até porque eles são muito. Eles têm umas coisas completamente opostas a Marx, como esse negócio de esse tribalismo e tal, né? Essa coisa das comunidades, as comunidades tradicionais, coisa que Marx era completamente contrário a isso. O Stalin, então, é uma festa, né? O Stalin russificou toda isso, não fez bem feito. Falar que essa crítica dos socialistas assim de hoje, mas não foi bem implantado. Realmente, o Marx não foi bem implantado na Rússia como o Marx queria, né? Tanto é que você ainda tem lá um Daguestão islâmico, você tem a Chechênia islâmica, você tem a Tartária lá, que estão lá com os movimentos dos tártaros, querendo uma identidadezinha, um folclorezinho. O Stalin queria acabar com isso tudo. Né? Queria que esse negócio o Marx não gostava, essa coisa de particularismos, ele achava isso muito arcaico, muito atrasado. Mas o pessoal hoje não tem problema em ser marxista e defender isso tudo, que na verdade o socialista ele é um ressentido. O que o move, o que movia Marx também, ele próprio um ressentido, é o ideal da pilhagem. Então aquele exemplo do restaurante, o negócio é pilhar o dono do restaurante. O ódio ao dono do restaurante é o móvel da ação, é o que entusiasma a galera. Vocês acham que esse movimento woke dos americanos, isso que se diz socialistas agora, Sanders e tal, aquela coisa nos Estados Unidos, é o quê? É um profundo desgosto para as coisas como elas são, para o ordenamento, digamos assim, liberal. Não gosto da palavra liberal, mas enfim, o ordenamento democrático de uma economia de mercado até certo ponto, claro, sempre até certo ponto. Os estados que deram certo também que são capitalismo de estado, porque se você constrói uma estrada, você está aplicando capital. O capital não precisa ser privado, pode ser estatal. Mas então, um profundo ressentimento dessa gente contra o chamado capitalista, o capitalista privado, é que faz eles adotam lá, vamos por essa linha aqui, vamos fazer um movimento com esse recorte aqui, porque isso vai incomodar. Porque isso vai fazer ruir. É aquela coisa do Gramsci, né? Vamos fazendo alguma coisa aí que mude isso aí. O negócio é ser esquerdista porque a gente, na verdade, quer pilhar, quer roubar. Né? O roubo como instituição. Essa é a base dessa gente toda. Né? Não se propõe um debate sobre o que é, até a Fernanda Haddad fez aquela tese. A Fernanda Haddad se diz marxista aí. E ele fez aquela tese mostrando realmente o que eu estou dizendo. A União Soviética se pautou pelo regime capitalista, pelo modelo capitalista de Marx, e se tornou de fato capitalismo de Estado. Uma empresa única, você trabalha só naquela empresa, todos trabalham para aquela empresa, e aquela empresa distribui. Claro que os dirigentes vivem a tripa fora, eles têm direito a tudo.
Não tem direito à propriedade privada, realmente, mas, em compensação, usufrui de tudo que você puder imaginar, inclusive daquele usufruto antigo, né? Isso teve muito na União Soviética, que é aquela coisa do harém, né? Da possibilidade de uma poliginia controlada, claro, não legalizada, porque a lei na União Soviética era monogâmica, eles respeitaram esse princípio da monogamia, mas até para não sempre pautados em Marx. Marx era contra essas coisas, esses modelos antigos de sociedade, modelos pré-capitalistas de sociedade. Então, o socialismo, voltando à definição de socialismo, nesse caso não é um desafio bem ao senso comum. É e não é. Nós vamos desafiar. Então, se você vai no dicionário, se você vai o que é socialismo e tal, você vai encontrar essa definição antitética. Ele se define por ser por seu oposto. O socialismo se define pelo seu oposto em Marx. O capitalismo é isto aqui, Marx diz, o capitalismo é isto aqui. É uma descrição ruim, mas não é imperfeita. Não é de todo imperfeita. Não é de todo imperfeita. Ela tem bases. Muito bem. Capitalismo é isso aqui. Então, o que não é capitalismo é socialismo. E o socialismo vai dar no comunismo, que é a etapa superior e tal, aquela coisa toda. Aquela promessa assim da utopia, né? É o equivalente. Eu não gosto de comparar com o cristianismo, mas seria equivalente à vida eterna, ao juízo final, essa coisa toda, quando todo mundo vai ser feliz e está resolvido tudo, né? Vai ter harmonia total entre os homens. Aliás, os fascistas de Mussolini fizeram também uma proposta de harmonia total entre os homens, baseado também em luta de classes, mas eles organizando as classes, de que as classes permaneceriam, então a burguesia, mas todos teriam sindicatos e o Estado controlaria os sindicatos, que é o modelo brasileiro. Modelo plantado aqui por Vargas. Vargas não era de todo fascista, ele era um admirador do fascismo, mas ele, como eu digo em outros vídeos aqui no canal Papel de História, o Getúlio era a única coisa que ele foi na vida é getulista. Ele não era. Ele pegava um pouco de cada. Ele era um leitor, não era bobo, não era iletrado, longe disso. Ele pegava um pouco de cada ideologia, mas a legislação trabalhista, a legislação de sindicatos, a ideia do PTB toda, era a ideia da luta de classes na interpretação fascista, ou seja, que a burguesia deveria continuar existindo, o proletariado deveria continuar existindo, mas se organizar em sindicatos, ambos se organizarem em sindicatos e o Estado controlar esses sindicatos, que levaria à harmonia. O Getúlio falava muito dessa harmonia, né? Poxa, esses empresários reclamam comigo, mas eu estou protegendo eles dos trabalhadores. Ele chegava para os trabalhadores e dizia que estava protegendo os trabalhadores dos ricos. Aliás, a política no dito social-democracia é basicamente isso. Né? Vamos proteger os pobres dos ricos e os ricos dos pobres. Aí você ganha os dois eleitorados. É basicamente isso. E também tem as políticas, claro, distributivas, de gente você poderia chamar socialismo. Então, vamos lá. Socialismo 1, socialismo senso comum, socialismo dicionário. É o de Marx, é o oposto de capitalismo, que ele preconiza como, numa primeira etapa, que nunca se esgota, como ditadura do proletariado. Basicamente isso. Então, teoricamente, a União Soviética foi uma ditadura do proletariado. Teoricamente, a China ainda hoje é uma ditadura do proletariado, porque a China oficialmente é marxista. O próprio Xi Jinping deixa claro que é marxista. E, claro, com espaços para a meritocracia e até, no caso da China, para a posse privada. Não é uma propriedade total, é uma posse com algumas garantias para que o sistema chinês realmente funcionasse. É o que foi, aliás, está na cara que foi isso que fez o sistema chinês funcionar, foram essas concessões. Mas que são dois modelos, no fundo, de capitalismo de Estado, porque eles copiam o que o Estado tem de bom, o capitalismo tem de bom. Tá? Então, pronto. Basicamente, esse é o socialismo tradicional. Aí você tem o socialismo comunitarista, que não dá certo. Dá certo. Ele até tem um embrião, né? Se você pegar os anarquistas espanhóis durante o período da Guerra Civil, né, da República Espanhola, que precedeu a Guerra Civil e ainda na própria Guerra Civil, eles tinham lá um sistema de produção que não era totalmente socialista, né? Porque na verdade cada pedaço de terra era uma posse e a pessoa podia se apropriar dos excedentes. Mas, claro, tinha todo um ordenamento, um associativismo. A gente tem isso no Brasil, né?
no sul do Brasil é muito comum, aquelas cooperativas que funcionam, elas têm princípios seguem princípios de gestão, de tecnologia, de modernidade, mas elas são associativas, né? Na verdade, com preservação da propriedade privada na origem e voluntárias. Evidentemente, você tem uma propriedade privada lá, você cria lá porcos, o frango, e a propriedade é sua. Se você quiser sair da cooperativa, você sai, você entra na cooperativa se quiser. E aí entrando, você tem toda uma participação. E isso é uma coisa bonita. Você tem outras coisas que você tem, como distribuição de lucros dentro das empresas. Tudo isso são iniciativas que podem ser inspiradas nesse socialismo comunitarista, mas que não, que estão dentro de um modelo que Marx chamaria capitalismo, mas que a gente pode não ficar preso num termo, né? Então, a economia de mercado. Muito bem. E você tem um terceiro forma, talvez, de socialismo, que você poderia chamar de socialismo, mas não está no senso comum, não está no dicionário, e a palavra ficou gasta demais para ser usada por isso, que é a base de social-democracia, que é a distribuição, que já é feita, e todos os países fazem. Todos os países fazem isso, cobram impostos progressivos, que é imposto de renda. O Brasil não, o Brasil cobra imposto regressivo, tributa o pobre na base do consumo ou na base da inflação também. A inflação é um imposto sobre os mais pobres, mas também cobra progressivo. Tem as tabelas progressivas do imposto de renda, isso é mais ou menos universal, que são em tese para que preste serviços públicos. Os pobres têm prioridade no atendimento de certos serviços públicos, deveriam ter. Em tese, nos países mais desenvolvidos tem realmente. E existe essa coisa, que o Dalimpo faz belas reflexões sobre isso, eu ainda farei muitas reflexões sobre isso, que é o auxílio direto em dinheiro. Aquela coisa de vamos distribuir dinheiro, que era uma coisa que os romanos já faziam. O Império Romano é caracterizado, seja pelo imperador, seja pelos seus patronos locais, pelo clientelismo e pela distribuição de dinheiro. Então, a turma do neném aí não está estudando, não está trabalhando, então você vamos te dar dinheiro para você comer aí, para você fazer festa. Então, faz. Viva, né? Claro, também tem a caridade cristã, cuida disso também, né, dentro do cristianismo. Vamos cuidar dos mais pobres, vamos amparar os pobres. E o conservadorismo inglês, e também a tradição das principais ordens católicas, é de empoderamento dos pobres. Essa palavra empoderamento é de direita, originalmente, como no Brasil foi apropriada pela esquerda, um absurdo isso, que é de você dar dar aos pobres a oportunidade, que pelo ensino, conhecer os valores das pessoas mais bem-sucedidas, os melhores valores e o melhor acesso ao conhecimento mesmo, né? Não é aquela coisa que se ensina nas escolas do Brasil, que é pura ressentimento, que é por proposta de pilhagem, a proposta de pilhar os ricos como forma de emancipar os pobres, está presente 100% no nosso Enem, 100% em nossas escolas. É só o que os nossos estudantes ouvem. Os pobres só vão deixar de ser pobres no dia em que roubarem tudo dos ricos, na hora que fizer a pilhagem, a chamada revolução, que Marx, sim, preconizava. Isso, exatamente isso. Então, socialismo não é algo que eu tenha que desafiar o senso comum. O senso comum está certo. É isso mesmo, essa pilhagem aí que vocês estão vendo, que na prática vai ter elementos de capitalismo de Estado. Se não tiver, vai ser uma miséria só. Imagina a Etiópia de Mengistu, Angola, é um negócio. Cuba também, Cuba é muito ineficiente. Eles tentam colocar, fizeram na Constituição e tal, tentam colocar tudo, mas não dá muito certo. A coisa só desanda lá. O exército tomou conta, né, porque se tornou um grande capitalista de Cuba, grande produtor, distribuidor, as redes de comércio, a exploração de mão de obra que eles exportam. É o dólar que entra, né? Paga 10, o cara recebe 100, 90 vai para o Estado, que a gente já viu no Brasil, no Mais Médicos. E basicamente isso, o socialismo realmente existente, também usa essa expressão, socialismo realmente existente, que é o que está no senso comum, que está no dicionário, e é
na definição que remete às definições de Marx. Né? Então, o socialismo é antitético nesse sentido. Ele é antítese do capitalismo, que não é na prática. Na prática, ele não é totalmente. Né? E aí você tem o socialismo utópico, que é o comunitarismo, que está muito presente hoje no pós-modernismo. O pós-modernismo trouxe o comunitarismo de volta, mas que é o regresso à infância da humanidade, à subsistência, à miséria, uma miséria muito maior, a violência também muito maior do que hoje. Você adivinha que isso é harmonia? Não conhece. É só pegar. Quem conhece a história do Brasil em 1500, quando o europeu chegou, sabe que eles brigavam o tempo todo. É um negócio brutal, né? O índice de violência era muito maior. Não tinha nada de harmonia. Os tupis, que eram os principais, os mais avançados, digamos assim, sociedades mais complexas, eles eram uma aristocracia, né? Internamente uma aristocracia, e que é a base é o seguinte: bom, se você for fazer parte da aristocracia, você vai ter uma casa, e aí você vai ter várias mulheres, elas vão trabalhar para você, e que os homens não trabalhavam, mas faziam todo o trabalho. Uma coisa assim, né? Seja feminista e defenda os índios, né? Que coisa maravilhosa. Ele não vem em contradição onde há óbvia contradição, imediata contradição. Mas, enfim, isso é outro assunto. Então, esse socialismo ele é uma regressão ao comunitarismo, é uma regressão achando que era harmônica, é a retroutopia, chamo de retroutopia. Esse socialismo. E existe uma variante do socialismo, que é a social-democracia, que é a ideia de que você pode distribuir renda, você pode amparar melhor os pobres e pode também, aí, já na vertente conservadora, empoderar os pobres. A ideia de Hannah More. Hannah More foi a grande teórica disso, junto com William Wilberforce. Também foram grandes teóricos da abolição da escravatura, foram grandes responsáveis pela abolição da escravatura no mundo todo, na época, no século, final do século XVIII e início do século XIX. E eles propunham isso, o empoderamento dos pobres por receberem conhecimento desprovido de ideologia e valores, aí sim, valores cristãos. Né? Se há um milagre na história universal, qualquer um que conhece a história sabe disso, que permite as liberdades que nós temos hoje, a democracia, tudo, é um milagre operado pelo cristianismo, que tem essa base filosófica grega também, né? Está presente isso na Bíblia, e nos desenvolvimentos que teve o cristianismo.